E olha, gente, hoje agora aqui no nosso quadro de saúde, né, nós vamos falar aí sobre candidíase de repetição. E a nossa convidada, né, a ginecologista, né, a doutora Juliana Bressanin, ela está aqui ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e de vocês de casa também. Vocês podem mandar suas perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 459954747. Bora interagir com a gente? Boa tarde, Juliana. Bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Obrigada pelo convite. Não, vamos falar hoje de um assunto que a gente fala bastante no programa, mas sempre surge bastante dúvidas também, né, Juliana? Que é a candidíase. Mas o que é essa candidíase de repetição? Ela é um pouquinho diferente das outras? Sim. Então, a candidíase vulvovaginal, ela é uma infecção por um fungo do gênero Cândida. E elas podem ter outros subtipos. E existem algumas mulheres, algumas pessoas que têm uma tendência a ter a repetição desses quadros. Então, é quando a paciente tem mais do que 4 infecções num período de um ano. Então, teve 4 infecções ou mais, a gente levanta aí a suspeita de uma repetição e isso deve ser avaliado para que essa paciente não venha a ter novas crises, que é realmente muito incômodo. Mas, doutora, o que causa a candidíase de repetição? Ela é diferente, ela é um pouco diferente das outras, assim, mas o que pode causar isso? Olha, são vários fatores que estão envolvidos com a recorrência, com a repetição desses quadros, né? Então, fatores que estão relacionados com o próprio fungo. Existem algumas espécies de cândida que não são albicans, por exemplo, como a Krusei, a tropicalis, a glabrata, que são micro-organismos que têm resistência aos antifúngicos habituais e que precisam de um outro olhar aí para que a gente possa tratar. Aliado a isso, existem polimorfismos genéticos, então causas da própria pessoa, do corpo da própria pessoa, que podem favorecer o desenvolvimento e a proliferação desse fungo, como é o caso, por exemplo, do gene da proteína ligadora de manose, que já foi muito estudado na literatura e que está presente em algumas pessoas e que em determinada fase da vida pode se manifestar e predispor essas infecções de repetição. Doutora, mas a candidíase, ela é uma doença normal ou as pessoas têm que ficarem atentas a ela também? Olha, normal não digo que é, mas é extremamente comum. E as pessoas precisam ficar atentas no sentido de fazer o diagnóstico, porque ela pode ser confundida com outra situação clínica, que é a vaginose citolítica, e muitas vezes o paciente fica, então, fazendo um tratamento errado, sem melhora, e por isso é importante que a gente traga esse assunto para que o paciente possa procurar e fazer um diagnóstico correto, que passa invariavelmente pela realização não só do exame clínico, o médico examinar, o ginecologista ver, né, a situação clínica, que inclusive tem coceira, corrimento, ardência, inchaço. Quando a paciente apresenta isso, a gente pensa em candidíase, mas a gente precisa coletar esse material para ser examinado de maneira adequada e a gente fazer esse diagnóstico. Então, a importância está justamente em fazer o diagnóstico correto. E doutora, mas assim, as pessoas que estão assistindo a gente em casa, de repente as mulheres aí delas nunca tiveram a candidíase, mas quais que são os principais sintomas ali que deve dar aquele start? Falar, opa, algo está errado aqui. Sim, então, irritabilidade na região genital, ardência, coceira. A coceira, ela é um sintoma muito presente e o corrimento. Então, é um conteúdo, né, que tem uma característica como se fosse leite coalhado. Mas, é como eu falei, nem sempre esse quadro é uma candidíase, mas são os principais sintomas. E como que é feito, doutora, o diagnóstico? No consultório, algum tipo de exames? Como que ele é feito? Ótima pergunta, porque a gente vai... Até para a pessoa ter certeza ali também, como você falou. Isso. As doenças são muito parecidas ali, né? Extremamente parecida, Mauro. Inclusive, a gente precisa olhar o que está acontecendo a nível microscópico. Então, o que a gente faz é coletar uma amostra desse conteúdo que tem ali no genital da paciente e fazer, então, levar essa amostra lá para o microscópio para que a gente possa ver, para que a gente possa olhar. Tem fungo? Não tem fungo? Tem bastante? Enfim, existem critérios ali na microscopia que nós fazemos o diagnóstico da maneira correta.
E doutora, a candidíase, assim, ela pode surgir outras complicações para paciente também? Podem. Não, cuidado. Existem, inclusive, uma situação, assim, muito preocupante para a gente, é esse quadro numa gestante. Porque existem desfechos gestacionais ruins, como predispor a uma infecção urinária, um trabalho de parto prematuro ou uma infecção intrauterina a partir de um desequilíbrio ali da microbiota dela e com a proliferação dessa cândida. Além disso, aquele sistema genital, ele não está adequado, ele pode ser uma porta de entrada para outros micro-organismos causadores, por exemplo, de infecções sexualmente transmissíveis. E assim, doutora, e como tratar a candidíase de repetição? Como que é feito esse tratamento também? Foi diagnosticado ali? Como que é a primeira etapa ali? Como que vai ser? Bom, primeiro a gente vai fazer o diagnóstico e tratar o que a gente chama de fase aguda, que é aquela fase que a paciente está com sintoma. Esse tratamento, ele é um pouco diferente do tratamento das crises habituais que uma paciente pode ter. Ele vai durar ali de 7 a 21 dias, dependendo de cada quadro. E nós utilizamos antifúngicos que podem ser usados em via oral, via vaginal. E às vezes a gente utiliza uma outra substância chamada ácido bórico, que é reservada justamente para os casos que não estão apresentando melhoras, ou então para aqueles casos onde nós coletamos uma cultura, né? A cultura é um exame em que a gente envia o conteúdo vaginal para que cresça o fungo e a gente aplica substâncias para ver qual é a substância ideal para matar esse fungo. Então, se esse fungo ele é resistente, a gente vai lançar mão do ácido bórico, que é uma ótima opção, tanto para tratar essa fase aguda de sintoma e depois que ela melhorou, ela vai então fazer um controle de cura, um novo exame para confirmar que ela foi curada e após isso a gente vai entrar com o ácido bórico ou outro tipo de medicamento usado semanalmente por um período de até 6 meses. Doutora, mas esse tratamento um pouco mais forte é quando acontece essa candidíase de repetição ou a candidíase normal, assim, que acontece uma vez por ano, tal, muda o tipo de tratamento também? Muda. Esse tipo de medicação, que é o ácido bórico, a gente reserva para a candidíase de repetição e de preferência aquela candidíase que já teve a cultura mostrando que o micro-organismo é resistente aos antifúngicos, como o fluconazol, por exemplo, né? Então a gente reserva para esses casos. Inclusive, Mauro, é muito comum os pacientes se automedicarem, né? E não sabem o risco que estão correndo no sentido de você desenvolver nesse fungo um mecanismo de resistência e, além disso, os efeitos colaterais que esses antifúngicos podem causar, como a toxicidade hepática, né? E perdendo, de repente, até depois, na hora que precisar mesmo, o efeito do remédio, né? Por isso que a gente fala, né, doutora, que a automedicação não se faz, né? Porque alguém usou, que você vai usar e vai dar bom. Porque às vezes ele pode estar criando anticorpos, a hora que você precisar de verdade, não vai funcionar, né? Doutora, mas há maneiras, assim, de curar 100% a candidíase? Olha, sim, tem como a gente curar, com certeza. Quando a paciente tem a recorrência, a primeira coisa que eu digo em consultório é que tenha paciência, porque não é com um tratamento de 2 ou 3 semanas que nós vamos conseguir fazê-la entrar em remissão. Então a gente precisa ter paciência, a paciente vai ter que ir várias vezes no consultório para fazer os controles de cura, para a gente poder fazer a vigilância desse ambiente vaginal, mas é possível sim. E eu queria apontar uma coisa aqui bem interessante, porque assim, a cândida por si só, ela não é uma vilã. Porque nós temos no nosso organismo a presença desse fungo sem que ele não nos cause nada. Exatamente. Então, só que o fungo, ele é muito caprichoso, ele tem formas em que ele está quietinho lá e ele não causa nada e, de repente, ele começa a se proliferar. E essa proliferação e essa resposta exagerada do hospedeiro, ela pode estar relacionada, como eu falei, a esses polimorfismos genéticos do sistema imunológico. Mas, doutora, mas a candidíase, então, ela seria genética ou não? Todas as mulheres têm e pode surgir conforme o não cuidado, como que é? Não, ela não é genética, mas
existem fatores genéticos que favorecem o quadro clínico exacerbado. É como se fosse o fogo existisse e o fator genético fosse um álcool que a gente jogasse naquela fogueira onde tudo fica maior e tudo fica repetitivo. Então, na vida, as mulheres vão ter candidíase, não é anormal. A maioria. Então, uma vez na vida vai acabar apresentando. Mas, doutora, assim, tem alguns hábitos assim de vida que pode melhorar ou piorar a candidíase de repetição? Existe sim. Existe um fator que é muito importante, que é o sêmen humano. Então, o sêmen humano, ele é altamente alergênico. Então, nos casos de candidíase de repetição, nós recomendamos que as pacientes usem preservativo. Não é para evitar a inoculação, a transmissão, não é. É para evitar a deposição de sêmen no canal vaginal, para que esse sêmen não desenvolva uma resposta imunológica inflamatória e alergênica naquela paciente que já está com essa resposta exacerbada. O número de relações sexuais também por semana, mais do que 4 relações por semana, aumenta a chance de piora ou evita que essa paciente acabe melhorando, né? E existem trabalhos aí com alguns dados mostrando para a gente que o uso do dispositivo intrauterino, que é um corpo estranho, ele pode ali suscitar uma resposta imunológica inadequada para aquelas pacientes com candidíase de repetição. Então, por isso que a gente fala da importância do acompanhamento médico, né, das mulheres e o ginecologista, conversar, tudo, porque tudo isso aí é conversado no consultório, né, até os cuidados que você deve ter, higiene, tudo isso aí conta muito também, né, doutora? Conta muito. Inclusive, eu quero comentar uma outra coisa que muitas mulheres não sabem, que é a respeito da higiene íntima, né? Hoje a gente vê que a higiene íntima, ela é excessivamente celebrada, né? A gente vê nas farmácias muitos produtos. E assim, isso deve ser feito de uma maneira muito simples, não precisa muita coisa, um sabonete hipoalergênico, né, no caso daquelas que são muito sintomáticas. E uma coisa que é importante é que não se deve fazer nenhum tipo de lavagem, de irrigação, de higiene dentro do canal vaginal. Não é necessário e, além de desnecessário, é prejudicial, porque você muda o pH desse ambiente, altera essa microbiota, que tem muitos lactobacilos, que é o normal, né, desse ambiente. Então, você pode predispor a outras infecções com esse tipo de hábito que deve ser eliminado se você hoje faz. Os cuidados, mas não excessivos. Tem que ter os cuidados, mas não pode muito, porque você está lavando ali, pode estar levando outras bactérias lá também, então o importante é isso. Mas você ficou mais em dúvida ainda, eu vou deixar o Instagram ali, ó, da doutora Juliana Bressanin, tá ali na tela, você pode interagir com ela, quer saber um pouco mais dos cuidados, como funciona tudo ali, pode conversar com ela, que com certeza ela vai ajudar. Gratidão, obrigado, Juliana, bom retorno pro consultório. Manda um abraço aí pro doutor Glaucio, fala que a gente tá com saudade dele aqui. Legal. Grande oftalmologista na cidade de Toledo, né, Glaucio Bressanin. Bom, gente,